Sejam bem-vindos. Namastê. Hoje eu vou ter o prazer imensurável de entrevistar um ícone das artes, do cinema, da televisão e principalmente do teatro. Eu quero, antes de chamá-lo, quero agradecer pessoalmente, se possível fosse, né, a essa pessoa extraordinária que, além de ser tremendo de um ator, é uma pessoa que tem um coração muito bom, é uma boníssima pessoa. Eu quero agradecer pelo prazer imensurável que ele vai me dar de poder fazer uma pequena entrevista com ele. Bom, vocês já devem saber quem é, porque eu já coloquei nas redes sociais a semana inteira, nada mais, nada menos do que o grande Roberto Cordovani. Muito bem-vindo, meu querido. Olá, Bia, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos falar um pouco de arte nesse Brasil tão necessitado, tão carente, né? Mas é bom também uma iniciativa de ter um programa assim que as pessoas possam se manifestar e falar do que tem de melhor para oferecer ao público. Não tenha dúvida. Bom, vamos começar pelo começo. Roberto, você iniciou a sua carreira, a sua belíssima carreira, quando você ainda era menor de idade. Você tinha 15 anos, não é isso? Uhum. E você Exato. fez a peça chamava-se Montgomery, o Castelo do Terror. Foi isso? Foi, porque assim, tudo começou porque o meu avô foi maquinista e cenógrafo do Teatro Municipal de São Paulo. E na época que eu comecei o meu teatro semi-amador, o meu avô acabou me reforçando. Ele emprestava cenários do Teatro Municipal, fragmentos de cenário de ópera, e eu consegui alugar os teatros da prefeitura, né? O Teatro Arthur Azevedo, o Teatro Paulo Leiró, João Caetano, e tudo isso, quer queira ou não, para uma criança, para um adolescente de 15 anos, de uma família que não tem nada a ver com o artístico, a não ser meu avô, tudo isso foi povoando a minha cabeça, e eu acho que esse foi o primeiro grande incentivo. Claro que depois eu fiz dublagens, eu estudei um pouco de balé, eu fiz muito trabalho voluntário, isso também me deu uma percepção como ator. Eu trabalhei com cegos, eu trabalhei com cegos surdos. Depois, quando eu tinha mais de 20 anos, eu fui plantonista do CVV contra pessoas com tendência a suicídio no CVV samaritano. Então, houve uma época na minha vida em que trabalhar comunitariamente, um trabalho espontâneo, me ajudou, ao passar do tempo, a me construir como personagem, como personagem, como intérprete de teatro, né? E eu acho que esse foi um começo bastante humanitário e bastante enriquecedor, que me deu know-how, me deu assim realmente estrutura para ser um genuíno elemento do teatro. Eu acho que o cinema, a televisão, elas aparecem em função do teatro, porque eu me consagrei no teatro. Então, talvez se eu não tivesse me consagrado no teatro, os convites assim para muito mais visibilidade talvez nunca teriam acontecido. Então, eu sou muito grato, eu sou um elemento do teatro, e no teatro eu faço tudo, sou ator, sou diretor, autor, produtor, distribuidor, faço luz, faço som, enfim. É como eu acho que o brasileiro tem que ser, ele tem que ser polivalente, né? Porque senão as pessoas ficam estagnadas esperando o grande sonho, que é alguém chegar e te convidar, e eu acho que a hora nós temos que fazer, né? Porque o resto só é perda de tempo e ilusão, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você mora na Galícia atualmente, é isso? Porque você nasceu em São Paulo, né? Sim, eu sou de São Paulo, há mais de 30 anos eu moro na Europa, em função do meu trabalho. Logicamente, ultimamente eu tenho vindo muito ao Brasil, praticamente desde 2015 eu estou direto ao Brasil. Primeiro eu vim protagonizar um musical do Zé Cabaleiro, que me convidou. Depois, na sequência, a Rede Globo de televisão me convidou para interpretar o vilão Sebastião Quirino. Vamos falar sobre isso. Mas eu moro em 3 países, né? Eu moro aqui em São Paulo,
Uhum. Ultimamente eu estou fazendo muitos trabalhos desenvolvidos em São Paulo. Moro na Galícia, para quem não sabe, Uhum. a Galícia é o norte da Espanha, mais ali próximo a Santiago de Compostela, e Uhum. resido em Portugal, Uhum. em Sintra, né? Um distrito ali que, coincidentemente, Dom Pedro nasceu e morreu ali também. E, coincidentemente, quando eu comprei o apartamento É. nessa localidade, que é Sintra, concretamente em Queluz, eu recebi o convite da Globo, e a história também acontecia em Sintra, né, no bairro Uhum. onde eu comprei o apartamento. Então foi Entendi. uma coincidência assim muito, enfim, um pouco sobrenatural, mas são as tais coincidências Legal. que Roberto, acabam. desculpe Oi, interromper. pode falar. Você teve diversas premiações internacionais. Por exemplo, o Festival Internacional de Edimburgo, você ganhou o melhor prêmio como melhor ator. Em Madrid, em 1994. Em 95, você ganhou o prêmio Compostela de melhor ator protagonista. Eu marquei tudo aqui para te perguntar isso. A Uhum. peça atual que você está fazendo agora em São Paulo, Olhares de Perfil, o mito Greta Garbo, já foi praticamente para a quarta semana e já foi indicada 4 vezes ao Oscar, não é isso? Tá certo? Não, aí tem uma confusão É. de dados. É assim, na verdade, eu faço Greta Garbo em Olhares de Perfil, e a Uhum. personagem da Greta Garbo foi indicada ao Oscar. A Ah, personagem, isso entendi. em 1930, 30 e pouco, até Uhum. 41. Realmente eu ganhei com Olhares de Perfil vários prêmios internacionais, entre eles o melhor ator de Londres, melhor ator de Madrid, de Santiago de Maravilha. Compostela e do Festival Internacional de Edimburgo, na Escócia, que é considerado um dos maiores festivais do mundo. E uma coisa que é importante, sempre nos apresentando, eu e a minha companhia, em português. Então, isso para mim é o grande Muito trunfo, bacana. porque a A língua cirurgia do bolo não que é eles fazem. trava idiomática, né? Legal. Agora, Roberto, Então, fez mais. Desculpe interromper novamente, mania de interromper. Você fez mais de 1.800 apresentações, faturou 14 prêmios internacionais. Não é para qualquer um. Você sabe que você faz isso porque você ama o que você faz e o teu lar realmente é o palco. Não dá para dizer que não é, cara. É impossível. uhum, Agora, eu uhum. queria te perguntar o seguinte: o preconceito de qualquer campo, de qualquer área, infelizmente ainda é muito forte, está muito enraizado. E eu queria te perguntar uma coisa. Você já teve, pelo fato de você interpretar várias personagens maravilhosas, né? Você já teve algum preconceito com relação ao fato de você fazer mais personagens femininas do que masculinos? Não, nunca sofri nenhum preconceito, porque eu acho que, seja qual for a tua meta, é uma questão também de saber se colocar, né? Eu Perfeito. acho que talvez a Europa, eu teria sofrido preconceito se eu interpretasse mulheres fêmeas, mulheres que representam o rótulo que infelizmente o Brasil transmite, que é samba, carnaval, uma Verdade. conversa muito mole e tal. O fato Uhum. de eu representar mulheres lésbicas, mulheres políticas, mulheres transgressoras, assassinas, com problemas mentais, mulheres, enfim, de várias faces Sentimentos. e menos fêmeas possíveis, né? Ou Uhum. possível, isso me deu muita credibilidade. Eu acho que a crítica sempre me respeitou. Que ótimo. Nunca falaram assim, o ator que faz papel de mulher. Não, é o Uhum. ator que interpreta tal personagem. E subentende-se que eu sou um homem que me transformo em uma mulher. Né? Não Perfeito. tive preconceito da língua, não tive preconceito da nacionalidade, Que porque o ótimo. Brasil é muito mal visto lá fora, principalmente pelas autoridades, porque infelizmente a maioria dos brasileiros que vão lá são caça-níqueis, são pessoas que Uhum. trabalham, Uhum. se predispõem a fazer qualquer coisa em troca de dinheiro e geralmente ilegal. Né? Então isso causa também
um certo estranhamento. Então, nesse sentido da minha brasilidade, talvez eu tenha aprendido a me sentir mais brasileiro fora do Brasil. Né? Ali eu renegociei a minha nacionalidade, enfim, a minha brasilidade mesmo. Então, quanto a preconceitos, eu nunca sofri. O que eu sofri de certos preconceitos é quando a Europa fala de determinados políticos, aí coloca muitas vezes a gente como se a gente fosse partícipe desse tipo de coisa. E não, eu acho que em todo mundo há fascismo, há pessoas da direita, da esquerda, há religião, há ateus, há religiosos, e cada um opta por aquilo que, sei lá, que se identifica. Então, nesse sentido, eu senti um certo preconceito, mas não enquanto a minha pessoa, mas a nação que eu represento, que é o Brasil. Porque o Brasil, infelizmente, lá fora é visto como um país corrupto, um país sem lei, um país em que se mata, e realmente se mata muito aqui. Aqui está pior que Israel na época dos conflitos com Gaza, entendeu? É uma falta de... É gente que morre, é criança que enfim... a questão do índio, questão das matas, questão das queimadas, tudo isso causa realmente um certo estranhamento. Então, nesse sentido, aparece nós, brasileiros, um teatro muito representativo, um teatro que fala de condição humana, que fala de afetos, de amor, desamor. Então, eu acho que a gente consegue dar uma outra roupagem ao Brasil, porque Brasil também não é só bagunça, só crime, só corrupção. O Brasil também tem muita gente boa, tem muitos atores bons, tem a questão da dança, da música, né? Então, enfim, eu acho que o Brasil também, por outro lado, ele acaba sendo respeitado e a gente bate pé firme para mudar um pouco essa ótica que brasileiro é qualquer coisa. Roberto, quando você fez a novela na Globo, Novo Mundo, que você interpretou o Carrasco lá, o Sebastião Quirino, né? Você realmente incorporou, né? Porque você incorpora os artistas do qual você muito bem representa assim através do teatro. Você teve algum tipo de assim, por exemplo, parece que houve alguma coisa num shopping aí que te seguiram na época. Conta pra gente isso. O que foi isso? Eu, quando recebi o convite da Globo para interpretar o vilão, Sebastião Quirino, eu logo entendi qual seria a questão, a problemática dele, porque ele é um homem português que se abrasileirou vindo ao Brasil e negociando negros, e tanto é que ele existiu. Então, quando é uma personagem real, você tem muito mais ferramentas para elaborar a personagem. Então, eu li sobre coisas, ele ofereceu à família real a Quinta da Boa Vista em troca de sonegação de impostos. Então, a gente já começa a entender desde que época o Brasil é corrupto, né? O Brasil é corrupto desde a época da família real, que possibilitou que esse déspota fosse um dos maiores escravagistas da época. E, logicamente, a novela ela tem uma coisa muito interessante, porque ela te dá ferramentas para você poder trabalhar a tua personagem com gráficos muito ricos de interpretação, porque cada dia o capítulo vem numa pulsação, acontece uma coisa com a tua personagem, acontece uma situação, então isso vai causando assim um desenho muito rico com a personagem, e realmente foi um prazer eu ter feito essa personagem, embora ela tenha me deixado assim, às vezes, um pouco sensibilizado, porque sempre tratou as pessoas com descaso. Eu acho que, infelizmente, o Sebastião Quirino ainda é o retrato de muitos brasileiros, de uma elite esbranquiçada, enfim, de uma elite que se acha impune acima de qualquer problema, acima de qualquer mal, e ele é o retrato desse Brasil atual, embora se passasse enfim, há 200 anos atrás. Agora, quando me seguiram no shopping, foi em Portugal, e era um grupo assim
de pessoas, a maioria delas negras, com uma cara assim muito assim entre enfesado, e aquilo me assustou, porque onde eu ia era mais ou menos umas 15, 20 pessoas na sua totalidade homens, né? Até que eles me cercaram para falar que a novela passava em Angola. Olha. E que o Sebastião Quirino causava ali muita indignação, porque as coisas que eu falava são coisas que se debate muito hoje em dia na questão desse preconceito estrutural que existe na sociedade brasileira. E aí foi muito legal, porque eu contei que eu estava com medo de apanhar deles, sei lá, porque eu percebi que eles me reconheceram como sendo o ator da novela, né? E de vez em quando eu ouvia a palavra Sebastião, Sebastião, não sei o quê, e fiquei um pouco assim apreensivo. Mas foi muito legal, foi um encontro muito legal, várias selfies, aquela coisa. Gravei um depoimento, porque depois não sei quem ia mandar diretamente para a televisão de Angola. Então, o público sempre me tratou com muito respeito, apesar de ser uma personagem assim muito antipática, mas eu acho que caiu na graça do povo essa questão enfim, da minha transformação, e o povo sempre foi muito simpático no sentido de entender até onde é o ator e até onde o ator se desintegra para entrar então a personagem. Quando houve aquela cena do chicoteamento que o Sebastião Quirino fez na escrava, acho que é Idalina o nome dela. Isso. Você se emocionou muito, pelo que eu soube, você até chorou nessa cena, não foi isso? Eu chorei depois. Foram quase 11 horas de gravação. Foi uma das cenas mais difíceis, porque 11 horas, assim, desde o momento que você se prepara até o momento que nós fizemos tudo numa sequência. Então, primeiro eu gravei a cena em estúdio, onde eu descubro que a Idalina facilitou o casamento da minha filha com um negro. A partir daí eu levo, então, a minha escrava para o tronco e ali eu vou torturá-la. Então, essas 11 horas foi me dando assim um desgaste físico, emocional, porque na hora que você ouve o diretor falar gravando, você dá o teu 100%, né? E fazia um calor, acho que de 38 graus naquele dia, eu com roupa de veludo, e volta, e para, e põe efeitos especiais, porque cada chicotada que eu dava no meu filho, que depois é o meu próprio escravo, tinha que parar, a maquiadora tinha que fazer os vergões, aí nesse dia a maquiadora se acidentou, aí veio ambulância no meio do set, então tudo isso, sabe, vai te causando um cansaço que quando falou cena gravada, valendo, aí todo mundo aplaude, assim, aí você chora de cansaço, chora pela participação de todos, porque foi uma equipe maravilhosa de Novo Mundo, desde a técnica, a direção artística, aos figurantes, aos atores, foi todo mundo muito parceiro durante os 160 capítulos que eu gravei a novela. Então, eu chorei sim, mas é uma mescla de missão cumprida, cansaço, que merda essa realidade que a gente está mostrando desse Brasil tão massacrante, mas foi muito bonito, foi muito válido. Roberto, no programa da Fátima Bernardes, você foi inclusive entrevistado, você falou para ela que o seu cabelo era bem diferente do Sebastião Quirino, não foi? E, se não me engano, você até comentou que o seu cabelo é loiro e liso. Sendo assim, a pergunta é a seguinte: a quem você herdou a coloração do seu cabelo na sua família? A minha família vem do sul da Itália. Uma boa parte dela é da Sicília. Então, o olho azul, o cabelo mais claro, agora está um pouco mais escuro, porque eu estou fazendo Greta Garbo, então eu tive que dar uma tingida, colocar em luzes e tal, mas o meu cabelo é muito mais claro e eu herdei isso do meu avô paterno, o mesmo que me ajudou a criar cenários tal, quando eu comecei nas minhas práticas teatrais. Então, o cabelo do Sebastião foi feito em plantação. Implantação extensão, aliás,
colocaram toda aquela cabeleira, Trabalhando. demoraram 18 horas para Nossa. colocar aquele cabelo, foram 3 sessões de 6 horas, e era uma coisa assim, uau, né? Eu pegava no sono, eu almoçava tudo na cadeira ali do cabeleireiro. Você, você acredita na vida após a morte? Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu gostaria de acreditar, eu acho que eu já tive alguns sinais que me faz crer, mas eu também acredito numa coisa chamada sincronidade, sincronismo, né? Então, eu não sei, eu acho que eu tenho talvez um poder de projetar o que eu quero, projetar conhecer alguma coisa. Então, em algum momento, isso acaba acontecendo na minha vida. Por exemplo, eu quando li um livro sobre Greta Garbo, eu já sabia que eu seria Greta Garbo. Eu já sabia que eu teria determinadas possibilidades para ser Greta Garbo, porque eu não sei. E não é nenhuma questão espiritual, porque na época ela, inclusive, estava viva. Ela estava viva. Uhum. Então, eu não sei se eu acredito numa vida após-morte. Às vezes eu gosto de acreditar que sim, que pode ser, porque fica tudo muito mais leve. Né? Uma coisa só que eu sinto que eu não acredito, que aqui termina tudo. Isso eu não acredito. Eu não acho que a gente passa por tanta coisa para depois não dar em nada. Entendeu? Verdade. Nisso realmente eu tenho quase certeza que não. Mas daí que eu vá num lugar, que eu sou recebido por parentes, que sei eu, que eu vou beber água. Por exemplo, uma mulher que antecipou a morte do meu pai, que falou que ele morreria, né? E realmente, passado 2 semanas, meu pai veio a falecer. Nas circunstâncias que essa mulher me falou, ela disse que ele ficaria dormindo uns 4 anos, no plano que ele estaria depois da morte, e a partir daí ele seria reabilitado. Aí não tem como você não crer, né? Porque ela antecipou a morte do meu pai da maneira que ela falou, e meu pai realmente morreu daquele jeito que essa mulher espanhola me disse. Então tem coisas que, não sei, aparecem, desaparecem e vamos ver. Eu quero continuar vivendo muito nesse plano. Se Deus Sabe? quiser. Eu acho que a morte, tudo bem, ela está aí, né? Ela está aí para qualquer um, mas eu quero ainda realizar, quero fazer, quero projetar, quero Vai ajudar, conseguir, se Deus quero, quiser. Opa. né? Acho que todos nós aí estamos nessa luta. Com certeza. Roberto, quem é que faz a tua maquiagem? É você mesmo ou você tem já um pessoal específico para maquiá-lo, antes de você entrar em cena? Olha, na Globo eu tinha dois maquiadores e duas pessoas que tratavam do meu cabelo, além de eu ter 2 camareiros que me vestiam, tirava, punha indumentárias e tal. No teatro, de vez em quando, eu recorro a um visagista, o Anderson Bueno, que faz maquiagens e tal, mas para me dar determinados toques de luminosidade e tal. Mas geralmente sou eu quem executa as minhas maquiagens, mas eu gosto de me aprimorar no sentido das tonalidades, dos pincéis, Legal. de mudar o desenho do rosto, enfim, com algumas maquiagens. Mas geralmente no dia a dia sou eu que me maqueio. Roberto, só um minutinho, vamos dar só um rapidinho, vai entrar um intervalo e a gente já volta, tá bom, meu irmão?
Já estamos de volta. Roberto, eu quero aproveitar esses poucos minutos que ainda tenho o prazer de continuar entrevistando você e gostaria que você falasse mais sobre essa peça que você está fazendo em São Paulo, da Greta Garbo. Olhares de Perfil, o mito Greta Garbo, é sem dúvida o espetáculo que mais fiz representações ao longo da minha carreira. Foram quase 1.800 representações. Os prêmios que eu já falei. Bom, já estamos de volta. Roberto, eu quero aproveitar esses poucos minutos que ainda tenho o prazer de continuar entrevistando você e gostaria que você falasse mais sobre essa peça que você está fazendo em São Paulo, da Greta Garbo. Olhares de Perfil, o mito Greta Garbo, é sem dúvida o espetáculo que mais fiz representações ao longo da minha carreira. Foram quase 1.800 representações. Os prêmios que eu já falei no início dessa nossa entrevista. Nós estamos em cartaz no Teatro Comune, aqui em São Paulo, na Rua da Consolação, 1218, ao lado do metrô Higienópolis Mackenzie. Está bem no centro de São Paulo, sempre aos sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. É um espetáculo assim emocionante, é um espetáculo para quem gosta de cinema, ter essa sensação de que está vendo um filme sendo rodado no estúdio, naquela época em que tudo era realizado preto e branco, enfim, os estúdios eram primorosos nos seus contrastes, na luz, era tudo muito recortado, muito limpo, né? Então é um espetáculo que tem agradado e emocionado muitas pessoas. E depois estaremos em cartaz até dia 17 de outubro, sempre aos sábados, 20 horas e domingos, 19 horas. Maravilha, está dado o recado. Bom, eu espero que muita gente continue te prestigiando, porque você é um ator excepcional, você faz sucesso porque você ama o que você faz, dá para notar, lógico. E agradecer já de antemão a você pelo carinho, pela compreensão, pela oportunidade que você deu para o Bill poder te entrevistar. E te desejo toda a felicidade do mundo, em todos os campos da sua vida profissional, amorosa, tudo que você tem direito, tá bom, meu irmão? Ok, querido, muito obrigado pelo carinho, né? Porque a gente sempre conversa via WhatsApp. Você realmente é um cara impecável, é uma pessoa também assim muito talentosa. Conheço já alguma coisa do seu trabalho, as suas fotografias, enfim, a sua música. Então é isso. Acho que sempre é bom nos encontrarmos e desejar sempre o melhor nessa tão sofrida caminhada que é a caminhada da arte, principalmente num país como o nosso, que tem outros valores a serem destacados e que a arte, a educação, infelizmente, está em segundo plano. Então nós temos que fazer isso, sair do fosso e ir para a luz. Mais uma vez agradeço a você, ao programa, à produção, ao canal de televisão por esta oportunidade. Muito obrigado e podem contar comigo para uma próxima. Muito obrigado, de coração. Como eu costumo sempre falar, namastê, meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Namastê. Eu sei. Namastê.